pessoal vai uma, chegando, né? uma boa explanação. Eu estou curiosíssima hoje. Muito obrigada pelo tema, viu? Obrigada mesmo. Então, tá bom. Vamos falar, então, hoje um pouco sobre a árvore, que é o tema tratado na 7ª conferência do curso agrícola do Rudolf Steiner, né? Então, tem aqui, ele fala da árvore, faz várias considerações aqui importantes. Então, vamos tentar representar aqui, né, mais ou menos. Aqui está vamos imaginar, então, aqui o solo, né? E o subsolo. E lá embaixo, a rocha, chamada rocha-mãe. Então, aqui nós temos um sistema radicular, as raízes ramificadas, raízes fasciculadas e uma raiz pivotante, que pode ir até lá embaixo, na rocha-mãe. Então, essa raiz tem aqui uma coifa e ela libera substâncias, várias substâncias que nós vamos mencionar depois. Substâncias solventes. Com isso, esses ácidos orgânicos vão solubilizando a rocha e levando os nutrientes lá para cima, né? Então, aqui temos no centro um cerne. E aqui a parte aérea. Então, esse tronco vai e se ramifica. E aqui temos na periferia, na parte que é as flores, né? Flor. E da flor o fruto. E dentro do fruto a semente. Consequentemente, a reprodução. Então, a flor, que exala perfume. O fruto, que tem um sabor. A semente, que é um germe da reprodução, da propagação. Então, isso acontece aqui em toda a periferia. Isso quer dizer que essa periferia ela é inundada por uma atmosfera de astralidade. Quer dizer, a árvore ela não incorpora o astral. O astral toca a árvore na periferia. Então, a astralidade do ambiente toca na periferia. Então, nós temos aqui uma periferia rica em astralidade. E isso é que dá, então, perfume, sabor, aroma, cor, a capacidade de reprodução, a fecundação. Então, isso são propriedades astrais. Propriedades astrais concentradas na periferia.
Isso quer dizer, a árvore é um concentrador de astralidade na periferia, próximo à periferia, onde acontece a floração, a frutificação, a sementeação, a reprodução, a propagação das espécies. Então, nós temos aqui uma região fortemente astralizada e, é claro, que também fortemente eterizada. Então, você tem ali forças astrais e forças vitais, forças etéricas, concentradas na periferia. E agora aqui, vamos vir para baixo, nas raízes, a parte terrestre. Nós temos aqui uma região menos rica, com pouca etericidade, pouca vitalidade, pouca astralidade. Então, esse aqui é um polo mais mineral. Quer dizer, menos vida, menos forças etéricas. E aqui nós temos do outro lado um polo, que vamos chamar de um polo mais animal. Mas temos que distinguir bem aí o vegetal do animal. O animal, ele incorpora um corpo astral, ele tem reações, sentimentos, sensações, movimentos. Ao passo que a árvore, ela não interioriza o astral. O astral toca em volta, nas imediações. Mas nós temos, então, aqui essa região rica em astralidade e rica em etericidade, e aqui o outro polo, mais mineral, uma região mais pobre em forças vitais. Mas esse polo mais mineral é o polo corresponde ao sistema neurosensorial. Então, assim como nós temos na cabeça, no ser humano, o sistema neurosensorial na cabeça, que está em cima, na parte superior, o vegetal tem o seu sistema neurosensorial na parte terrestre. É um ser humano invertido. Vamos imaginar aqui, então, o ser humano. Aqui está o sistema neurosensorial. E aqui está o sistema neurosensorial vegetal, como um ser humano invertido. Então, esse sistema neurosensorial da raiz é o sistema menos vivo. Mas, sendo o sistema menos vivo, ele é, ao mesmo tempo, o sistema mais, digamos, consciente. Bem entendido, a consciência no nível vegetal. Quer dizer, é a raiz que tem a percepção para selecionar e dosar os nutrientes de acordo com as necessidades da planta. Então, nós temos aqui menos vida e mais consciência. Assim como temos também aqui no ser humano. Na cabeça, os órgãos sensoriais,
e o cérebro como sede do sistema nervoso, sistema neurosensorial. É a parte menos viva. Então, por exemplo, o cérebro, ele exige 20% do oxigênio. Comparado ao resto do corpo, ele consome 20% do oxigênio para manter-se vivo. Se falta o oxigênio por algum tempo, ele não sobrevive. Então, ele é mais dependente do aporte de vida através do oxigênio que vem do sistema rítmico circulatório. Enquanto que mais embaixo nós temos o sistema metabólico. E as pernas e os braços, sistema metabólico motor. Então, nós temos esses 3 sistemas, é uma trimembração, né, do ser humano nessa sequência, de cima para baixo. Sistema neurosensorial, rítmico circulatório, que é o coração, pulmão e circulação, e o sistema metabólico motor. E onde nós somos mais conscientes? Está aqui, né, a sede do sistema neurosensorial. Vamos imaginar aqui um nível de consciência que vai diminuindo à medida que descemos. Quando chegamos ao sistema metabólico, é um sistema que funciona por si mesmo sem a consciência do ser humano. Vamos dizer aqui que há um gradiente de consciência, um gradiente negativo, de cima para baixo. No caso do vegetal, a sede da consciência vegetal está no sistema radicular, que é a raiz, todo esse sistema radicular, tá, que absorve os nutrientes do solo. Então, essa é uma explicação que às vezes gera controvérsia. Como imaginar que justamente o sistema neurosensorial, que é o mais consciente, é a raiz que tem esse dom, essa capacidade de selecionar e dosar os nutrientes, segundo as necessidades específicas de cada planta. Então, se eu planto um feijão ao lado de um milho, são 2 plantas diferentes crescendo no mesmo solo, lado a lado. Porém, o milho vai extrair alguns nutrientes, o feijão vai extrair outros nutrientes, né, em proporções diferentes, segundo as exigências da espécie. E quem faz essa distinção, desculpa que entrou de novo aqui, é sempre vem uma aranha me visitar nessa hora. Tá? Então, é a raiz que faz essa distinção, que tem essa, digamos, essa consciência, entre aspas, né, de escolher aquilo que a planta precisa segundo a sua espécie e segundo a sua idade. A planta jovem, a planta menos jovem, mais amadurecida, a planta em fase de senescência, terá diferentes exigências, diferentes necessidades, segundo o seu estágio de vida. Isso tudo é controlado pela raiz. E é por isso que nós sempre recomendamos a nutrição do vegetal através do solo e através das raízes, não através da parte aérea. Não adubar uma planta através da folha, da parte aérea.
porque a parte aérea não tem essa possibilidade de selecionar e dosar. Se injetamos nutrientes na folha, ela é obrigada a aceitar aquela carga de nutrientes, né, que é, por assim dizer, imposta àquela planta de cima para baixo. Então, o ideal é, rotineiramente, adubar a planta via solo e via raiz. Então, fica entendido aqui. Muita astralidade e etericidade, e aqui mais mineralidade, ou seja, menos vitalidade, porém mais consciência, assim como também nós humanos. Temos, por exemplo, o olho humano quase parece uma bola de vidro. São processos mais físicos. Então, temos um cristalino, quer dizer, um cristal, que é um mineral, parte do olho. Dentro do olho temos um corpo vítreo, vejam só, vítreo, vidro. A parte branca, chamada esclerótica, quer dizer, esclerose, endurecimento, falta de vida. E por isso que o olho, sendo quase que uma bola de vidro, sem vida, é que é capaz de captar as informações luminosas que vêm do meio exterior. Captar as informações e processar essas informações, né, joga na retina, vai para o nervo óptico, vai para o sistema, né, para que o centro visual, disso tudo resulta a percepção visual, a percepção da luz. E é uma forma também de se nutrir. O ser humano se nutre também da luz que ele recebe pelos olhos. E assim os animais também se nutrem da luz que recebe pelos olhos. E aqui, nessa parte inferior, é que está localizado o órgão receptor das energias que vêm de longe, né? Então, por exemplo, Marte, Júpiter, Saturno, né? Os planetas mais distantes, né? Eles recebem a energia do Sol e repassam. Saturno recebe e repassa. Mas bem entendido, esses planetas não são meros repassadores da energia solar. Eles recebem não só do Sol, mas de todo o cosmos e imprimem a essa energia, a essa força, um caráter planetário. Então, nós temos aqui o Sol de Marte, o Sol de Júpiter, o Sol de Saturno. Quando Saturno recebe e repassa, ele imprime a essa força uma característica saturnina, uma personalidade saturnina. E assim, essas informações são passadas, batem aqui e sobem, né, pela raiz pivotante. Então, temos aqui raízes fasciculadas e aqui uma raiz pivotante, chega até aqui, e aqui no centro segue um cerne, que é um cerne mais mineral, menos vivo. E esse cerne funciona como um fio condutor, que leva essas informações até o alto, e dali as informações são passadas. Então, de Marte vem o vermelho,
De Júpiter vem o amarelo. De Saturno vem o azul. São cores, né? Portanto, propriedades organolépticas que sobem e vão se manifestar aqui nas flores. Isso nós sabemos como resultado da pesquisa da ciência espiritual. Ainda falta pesquisar as fontes dos sabores e as fontes dos odores, de onde vêm os perfumes, de onde vêm, né, os sabores. O que o curso agrícola, que a biodinâmica ensina, é a origem das cores. E o Sol, nossa estrela, responsável pela cor verde. Então, aqui, nós temos aqui a rocha, por exemplo, um granito, que contém silício. Então, os 3 componentes do granito, né? Quartzo, feldspato, mica. Quartzo é silício. Silício, lembra? Luz, receptor de luz. Então, assim como a folha recebe a luz do sol, né, faz a fotossíntese, quando a luz do sol catalisa essa reação, né, assim também aqui temos o silício receptor, que recebe, mas não retém para si, repassa adiante, e, claro, vai aparecer as flores vermelhas ou as flores amarelas. Então, quando falamos de um IP roxo, roxo tem a ver com Saturno, né? E se for o IP amarelo, tem a ver com Júpiter. Então, o que nós precisamos pesquisar agora é a origem. Não sei se já existe, se está em alguma obra da antroposofia, se está essa pesquisa feita, a origem das outras propriedades sensoriais, as propriedades que impressionam os órgãos dos sentidos. Quer dizer, a visão, o paladar, né, o olfato, etc. Então, isso está na periferia. Então, aqui nós temos nas raízes também os seus prolongamentos fúngicos. Então, a raiz, ela não termina aqui. Ela termina aqui, mas na prática ela se prolonga através de fungos micorrízicos. São, então, as micorrízas. Então, palavra grega, né? Mucus, vamos escrever aqui, né? Mucus, que quer dizer fungo. Rhiza, quer dizer raiz. Então, são fungos que prolongam as raízes e que vivem em simbiose. Nós temos aqui mais uma vez um exemplo de simbiose. Então, nós falamos da simbiose, no caso da alga, que faz uma simbiose com o fungo e cria o líquen, primeiro vegetal que inicia a jornada evolutiva fora d'água. A simbiose, a colaboração de duas espécies,
favorece a evolução. Então, temos as raízes de natureza mais mineral, depois o fungo, né, que hoje já é considerado na ciência um reino à parte, né? Então, o fungo complementa, e por isso a raiz tem o seu espaço raiz, ampliado, né, pelos fungos associados a ela. Então, muito importante aqui nós entendermos o papel dos fungos, né, que contém filamentos, né, hifas, chamado hifas. Filamentos. E esses filamentos podem ser muito compridos, imensamente compridos. Então, uma colherinha, né, com fungos poderá conter milhares de quilômetros de hifas enroladas, né, ajudando nesse processo de solubilização, de preparação dos nutrientes para absorção pelas raízes. E aqui estão os pelos absorventes, né, que também liberam substâncias. Liberam substâncias solubilizantes que vão solubilizar os nutrientes e preparar os nutrientes para absorção pelas raízes. Temos, assim, então, os exudatos das raízes e também dos fungos. E quando se fala de fungos, vamos lembrar também de bactérias, actinomicetos, e outros organismos que estão no solo, trabalhando para solubilizar os nutrientes e preparar para a absorção. Então, esse processo que acontece aqui, vamos chamar isso de um processo de digestão. Porém, é uma digestão externa. Digestão do lado de fora. Os ácidos orgânicos liberados, as enzimas liberadas pelos fungos. Do lado de fora acontece essa digestão e a raiz absorve. Porque a planta em si não tem um aparelho digestivo aqui dentro. A digestão acontece do lado de fora. Quando passamos para o reino animal, aí na evolução acontece esse salto. O reino animal, ele incorpora o corpo astral. Então, ele tem órgãos internos, tem cavidades internas, e tem um estômago que libera ácido clorídrico, libera enzimas digestivas dentro do corpo. Então, assim como o animal faz a sua digestão interna, o vegetal faz a sua digestão externa, do lado de fora. E como se chama, então, esse processo, essa caminhada de fora para dentro? É a interiorização. Então, o animal interioriza o processo digestivo. Enquanto que o vegetal, o processo digestivo, é exterior ao seu corpo, do lado de fora. Então, foram aqueles três conceitos que nós vimos no estudo da evolução. A emancipação, interiorização
e a verticalização. Outro detalhe também que o curso agrícola chama a atenção é para o câmbio. Então, vamos imaginar que aqui temos um cerne, né? E aqui, ao lado, sobem os vasos lenhosos, né? Depois um câmbio. Depois, de cima para baixo, os vasos liberianos. Então, temos vasos lenhosos que sobem, que levam os nutrientes de baixo para cima. Então, esses vasos lenhosos, também chamado xilema. Então, vamos dizer que a origem da palavra é xilon, que quer dizer madeira. Em grego, madeira, xilon, em latim, lignum. Da palavra lignum é que vem lignina e a palavra lenho, e o feminino, a lenha, né? Então, o lenho é a parte mais lignificada, a parte lenhosa, e esses vasos, xilema, são também chamados vasos lenhosos, né? Levam de baixo para cima. Então, esse movimento de baixo para cima pressupõe uma força que puxa para cima. E aqui do outro lado, os vasos liberianos, também chamado floema. Floema, que vem também, palavra grega. Flos, quer dizer casca, está mais próximo da casca. E traz a seiva elaborada para baixo, puxado para baixo pelas forças de gravidade. Então, temos forças de gravidade que puxam para baixo e as forças de levidade que puxam para cima. E assim temos também desse lado, né, vasos lenhosos, vasos liberianos. E aqui na ponta, a casca. Quer dizer, tudo está em volta. A casca, ou córtex. Né? Córtex, genitivo córtices, que deu a palavra cortiça, né? Que é feita da casca de uma árvore, a cortiça. É o córtex. E aqui, nesse meio, aqui, nós temos o câmbium, né? E gera novas células. O câmbium, que gera para cá, gera para lá. Está no meio, gerando novas células. Então, assim como temos nas raízes, que absorvem nutrientes e gera esse crescimento para cima, temos no câmbio esse tecido gerador de células para lá e para cá, no sentido do espessamento, e aqui no sentido do crescimento. Na ponta da raiz, temos o meristema. Interessante ver essas palavras. Tudo parece muito complicado, mas é fácil entender. O meristema apical, que gera novas células voltadas para o ápex. Ápex. Ápex ou
genitivo ápices, para o ápice, né? Portanto, geração de novas células para um crescimento apical e geração de novas células para o crescimento de espessura, um espessamento, para engrossar. Né? Vamos aqui imaginar um corte transversal olhando de cima. Aqui é um corte longitudinal, olhando de perfil. Aqui um corte transversal olhando de cima. Então, temos no centro o cerne. E assim, várias camadas em volta, olhando de cima, né? O cerne, né? Os vasos lenhosos, câmbio, vasos liberianos e, bem em volta, o córtex, a casca. E esse córtex é uma continuação do solo. O solo continua na casca. Ou, se quisermos, o contrário. A casca se prolonga no solo. Então, essa casca é a parte mais vitalizada, enquanto que esse cerne é a parte mais mineralizada. Interessante, né? A parte mais mineralizada, menos viva, é que leva as informações. Enquanto que na casca é a parte mais viva, a parte mais vitalizada. Portanto, nós temos aqui, nesse sentido, um gradiente. Menos vida, mais vida. Menos vida no centro, mais vida na periferia, na casca. Assim como temos aqui menos vida, mais mineralidade, a rocha passa pelo subsolo e chega até o solo. Temos um gradiente de vida crescente, até chegarmos ao solo mais vitalizado. E o solo, a matéria orgânica, o humus, que é a matéria orgânica estabilizada, equilibrada, né? E que é, digamos, o portador do éter vital. Então, nós temos aqui o éter vital, que é associado ao elemento terra, o éter químico, associado ao elemento água, e o éter lumínico, associado ao ar, e, por fim, o éter calórico, associado ao fogo. Temos os 4 elementos: terra, água, ar, fogo. Os 4 elementos e os 4 éteres. Então, ficou assim meio complicado, mas aí eu recomendo a leitura da 7ª conferência, né? E nós vamos iniciar daqui a 2 semanas uma nova série aqui nesse grupo, às quartas-feiras. Vamos estudar detalhadamente as 8 conferências do curso agrícola. Talvez reservando 1 dia ou 2 dias, se necessário até mais, para trabalhar cada capítulo do livro. Quando chegarmos ao 7º capítulo, a 7ª conferência, aí voltaremos a tratar novamente desse assunto, né, da posição, do papel da árvore nesse contexto da natureza, né, na faina da natureza.
Mais um detalhe, que está também no curso agrícola, é que aqui, no espaço das raízes, temos também não apenas os micro-organismos, né, mas também os meso-organismos, como larvas e minhocas. Larvas e minhocas. Então, larvas e minhocas são seres não micros, já tem uma dimensão maior, são visíveis. E eles vivem na Terra, vivem no escuro da Terra. Então, digamos, a minhoca, na língua inglesa, é chamada de earthworm. Earthworm, quer dizer, verme da terra. Ela sempre vive no escuro da terra e não tem olhos. Porque não tem necessidade de olhos, porque ela nunca está em contato com os raios solares, com a luz. O mundo dela é o mundo escuro dentro da terra. E assim também as larvas. Não têm olhos. E os dois têm essa característica, que são muito vorazes, têm grande capacidade de consumo. Então, consome, né, os nutrientes do solo e dejectam humus. E quando essa matéria orgânica que está no solo, em decomposição, passa pelo corpo da minhoca ou da larva, ele sai melhorado na forma de humus. E uma característica desses dois é a sua identificação com o elemento cálcio. Então, nós vemos que o cálcio é o nutriente terrestre por excelência. Ele puxa tudo para si. Infelizmente, essa lousa é pequena e não dá para separar todos esses dados, mas o cálcio é característico desses dois. Então, a ciência moderna já reconheceu que as minhocas possuem glândulas calcíferas, chamadas glândulas de Morgan, que produzem cálcio. E aí existe também essa grande controvérsia. Ela consome o cálcio pela boca e dejecta o cálcio em outro lugar? Ou ela cria um cálcio novo que não existia antes? Então, se é verdade que ela cria um cálcio novo, isso quer dizer que a minhoca tem a capacidade de transmutar um elemento ou alguns elementos em cálcio. É o poder de transmutar do meso-organismo minhoca. Isso quer dizer, numa terra rica em minhoca, há uma formação de cálcio novo e uma compensação da acidez, uma correção da acidez pela ação desses meso-organismos. Não preciso trazer cálcio, calcário de fora para corrigir a acidez. Basta criar as condições necessárias para a proliferação e aí haverá um acréscimo do teor de cálcio no solo pela proliferação de minhocas e também de larvas. Mas esses seres estão associados ao espaço radicular da árvore. Se não tem a árvore, não tem a raiz, também não haverá essa simbiose entre esses animaizinhos e a árvore. Daí a importância da presença da árvore, da floresta, num organismo agrícola. Ou a presença da árvore, por exemplo, num pasto. Um pasto não deve ser só de gramínea, mas tem que ser gramínea
associada com árvore. Pastos arborizados. Né? E daí a importância de manter também toda a área de uma fazenda biodinâmica vegetada. Se existe vegetação por toda a área, espécies arbóreas, arbustivas e herbáceas, então toda a área estará densamente radicularizada, né? Não ridicularizada, mas radicularizada, porque toda ela está coberta na parte aérea, está densamente povoada por raízes na parte terrestre, na parte subterrânea. E como aqui eu tenho o sistema de comunicação, o sistema neurosensorial, então a comunicação da árvore com as áreas de cultivo, as áreas de cultura, se faz pelo sistema radicular que está presente em toda a extensão. Daí a importância, por exemplo, quando se planta aqui um canteiro, e aqui outro canteiro, nas horticulturas. Como deve ser esse espaço aqui? Esse espaço, que é o caminho entre os canteiros, ele deve ser permanentemente limpo, isento de qualquer vegetação, ou ele deve permanecer vegetado? Se esse espaço está sempre vegetado com espécies nativas, é sinal que todo esse espaço está densamente enraizado. E aqui nós temos as culturas, cada uma com as suas raízes, de forma que eu tenho um canal de comunicação permanente da área de cultura com a área arborizada. A área de cultura, que é uma área em desequilíbrio, porque eu estou sempre cultivando e retirando e colhendo e empobrecendo o solo, e aqui eu tenho uma área em permanente equilíbrio, a área de floresta. Então, é preciso criar um canal de comunicação subterrâneo para que esse solo equilibrado de floresta beneficie o solo que está sendo continuamente cultivado, continuamente explorado, né? Portanto, em desequilíbrio. E agora, mais do que isso, nós temos na biodinâmica um preparado 506, um preparado de dente de leão, que é justamente um preparado que é acrescentado ao composto, vai para a terra e vai conferir a essa terra a capacidade de melhor se comunicar com a árvore, com as árvores, com a floresta próxima. Então, aqui já começamos a falar da comunicação, a comunicação entre as espécies. Né? E como todas essas árvores, todos esses arbustos, todas essas ervas, gramíneas, leguminosas, elas têm raízes, e se o solo é vivo, tem micorrizas. Então, essas micorrizas, esses fungos, com seus filamentos muito longos, né? Então, eles vão garantir essa transmissão de informações, essa comunicação, não só das árvores entre si, numa floresta, como das árvores e das plantas cultivadas, né, nas áreas de cultura. Então, pouco a pouco, começamos a entender, né, todo esse fenômeno. Né? As minhocas permanecem sempre na terra,
são os vermes da terra. Mas as larvas sofrem uma metamorfose. Então, em algum momento, as larvas saem da terra e se transformam em insetos. Sofrem uma metamorfose e superam a fase larvar, depois a fase de pupa, e depois os insetos. E os insetos, por sua vez, são seres que têm o órgão da visão extremamente bem desenvolvido. Enquanto que aqui temos seres que não têm visão, que vivem no mundo escuro da Terra. Ao mexer, por exemplo, numa matéria orgânica e trazer as larvas para a superfície, imediatamente elas se escondem, em poucos segundos ou minutos, elas se escondem dentro da Terra. Elas não suportam a presença de luz. Elas são lucífugas, né? Também chamado fotofóbicas. Tem fobia, aversão pela luz. Porém, quando sofrem a metamorfose e são insetos, vão viver no mundo iluminado, no mundo externo, e vão estar presente aqui, como, por exemplo, a abelha. Também tem a sua fase larvar, no escuro, e depois a vida aérea, onde tem um órgão da visão muito desenvolvido e que vão favorecer os processos de reprodução, os processos de propagação. E quando se fala, então, de insetos e abelhas, né, lembramos de luz, se orientam pela luz e desenvolvem ao máximo o órgão da visão e favorecem a propagação, que é um processo astral que ocorre aqui na periferia. E o elemento aqui é o silício. Então, temos o cálcio, que é o elemento terrestre, ambicioso, que puxa tudo para si. Temos aqui, no caso da luz, o silício, que recebe a luz e repassa adiante. Temos aqui a sílica, que recebe essas informações dos planetas mais distantes e passa adiante, e essas informações vão se manifestar na periferia em forma de cor, sabor, aroma, valor nutritivo e, necessariamente, a resistência ao ataque de doenças e pragas, né? Maior imunidade às doenças e pragas. Então, ficou bastante confuso aqui essas informações, todas escritas em um pequeno espaço, né? Mas podemos, quando chegarmos na 7ª conferência, na sequência do estudo do curso agrícola, poderemos fazer esse estudo mais detalhado e passado em PDF para os participantes do grupo, né? Essas informações em PDF e cada um poderá imprimir depois de um papel. Então, nós falamos bastante aqui da árvore, muito na visão da biodinâmica. Agora eu gostaria, né, como segunda parte, né, dessa sessão, fazer menção a esse livro, a Microbiologia do Solo. Alô?
a microbiologia do solo, né? Aqui. A autora Elke Cardoso. Já é um trabalho rigorosamente científico, não tem nenhum compromisso com a ciência espiritual, com a ciência antroposófica, mas contém informações muito importantes. Então, aqui na página 42, está um esquema da raiz, né? Aqui, a ponta da raiz, a coifa, né? E várias explicações, né, científicas sobre os exudatos das raízes. O que as raízes segregam para o ambiente, né? Como é que elas se integram no solo onde ela cresce, né? Então, aqui na página seguinte, 43, né, um quadro com uma relação de todas as substâncias que as raízes segregam para o solo. Vou citar apenas alguns aqui. Açúcares, né? Glicose, frutose, sacarose, tudo que é ose. Aminoácidos, alanina, glutamina, leucina, isoleucina, cistina, cisteína, metionina, etc. Ácidos orgânicos são ácidos com poder de solubilizar. Então, vou aqui destacar alguns: oxálico, cítrico, ácido cítrico das frutas cítricas, ácido málico, próprio da maçã, ácido acético, que é o vinagre, ácido butírico, que é o ranço da manteiga, etc. Tem outros aqui, vitaminas, biotina, tiamina, niacina, etc. Nucleotídeos, né? Adenina, guanina, as bases nitrogenadas que estão no DNA. Amilase. O que é a amilase? É a enzima que está presente na saliva, portanto, que faz a primeira digestão do alimento já na boca, logo após a mastigação. Isso quer dizer que as raízes também liberam a amilase, essa enzima da saliva para digerir. Mais uma evidência de que a digestão se faz do lado de fora, pela secreção das raízes. E vem depois outros compostos miscelâneos, auxinas, né? Estimulantes do crescimento micelial dos fungos. Olha, estimula o crescimento dos fungos. Depois, inibidores do crescimento micelial dos fungos. Veja só como é inteligente a raiz. Ela libera estimulantes quando é necessário estimular. Libera inibidores quando é necessário inibir, se há em excesso. Ela tem essa percepção de definir o que ela deve estimular ou inibir segundo as exigências da planta ou né, a que ela pertence. Está aqui, estimulantes e inibidores bacterianos. No mesmo item, estimulantes e inibidores. E estimulantes da germinação de ervas daninhas. Então, a própria raiz libera esse fator de crescimento, esse fator estimulante de ervas daninhas. Vamos imaginar, por exemplo, uma erva muito conhecida, que é a tiririca, né? Que é o terror de muitos agricultores, a tiririca.
que tem um extraordinário poder de proliferação. Certamente ela libera pelas suas, né, pelas suas raízes, né, essas substâncias que estimulam a proliferação. Né? E agora, nós temos aqui mais um capítulo que ele fala das interações das populações microbianas entre si. Né? Então, infelizmente, o nosso tempo é pouco, mas fica aqui essa recomendação, a leitura deste livro, né, em detalhes. Nós poderemos futuramente selecionar um capítulo ou outro e trabalhar mais detalhadamente um desses pontos, como aqui, por exemplo, a bioquímica e a fisiologia da fixação do nitrogênio, assim como nós fazemos diariamente ou semanalmente a nossa meditação do nitrogênio. Então, é importante, e aqui está bem explicado em detalhes, como a raiz de uma leguminosa é capaz de abrigar bactérias fixadoras do nitrogênio gratuito do ar atmosférico. Como isso acontece, qual é o processo químico que aí acontece na fixação do nitrogênio do ar atmosférico. Então, estudando esse capítulo, aí podemos entender um pouco mais o que significa a meditação do nitrogênio, trazer essas informações que estão contidas no nitrogênio, trazer para o nosso interior, assim como uma planta leguminosa atrai o nitrogênio para o seu espaço radicular e absorve, cria sua proteína e enriquece o solo em nitrogênio. E agora, temos aqui uma terceira referência, que é A Vida Secreta das Árvores. Esse livro, escrito por um engenheiro florestal chamado Peter Wohlleben, na Alemanha. Ele trabalha num município, é funcionário de um município e cuida de uma floresta. E, cuidando dessa floresta, ele foi fazendo observações, coletando informações, né? E, com base nessas experiências, né, ele escreveu esse livro. 1 milhão de livros vendidos, está aqui escrito, né? Da lista dos mais vendidos, segundo o New York Times. A Vida Secreta das Árvores. O que elas sentem e como se comunicam. As descobertas de um mundo oculto. O mesmo livro também rigorosamente científico, que não tem nenhum compromisso com a ciência espiritual, mas que traz dados concretos, dados de pesquisas. E ele chegou a conclusões interessantíssimas. Então, ele começa aqui com um título: Amizades. Né? As raízes em si estão conectadas. Então, eu vou aqui selecionar algumas frases que estão nesse livro, apenas como uma amostra, né, do conteúdo. Né? Uma rede de fungos que recobrem as pontas das raízes. Né? Exatamente o que nós falamos aqui. Né? O solo, as raízes e os fungos que prolongam as raízes. Né? E assim, eu tenho aqui uma árvore. E aqui outra árvore. Então,
essas raízes se entrelaçam, formando uma pasta de raízes. Essa aqui é a expressão usada no curso agrícola do Steiner. Uma pasta de raízes onde você não sabe mais onde termina uma, onde começa a outra, forma uma massa compacta de raízes, e, além disso, com seus prolongamentos fúngicos, que ampliam o espaço raiz, chamado espaço raiz, o espaço de solo que essa raiz pode explorar. E aqui, mais uma vez, vamos lembrar do preparado biodinâmico chifre-esterco, preparado 500. Quando aplicamos no solo preparado 500, nós estamos estimulando no solo, entre outras coisas, a formação de prolongamentos fúngicos das raízes. Estamos ampliando significativamente o espaço de exploração de nutrientes dessas raízes. E aqui está já comprovado por um engenheiro florestal. Então, ele diz, a pasta de raízes, é interligada por um sistema entremeado de raízes. Então, ele diz, trabalhando juntas, elas são mais fortes. Trabalhando juntas, quer dizer que não existe aqui, em princípio, essa ideia da competição. E sim, uma ideia da simbiose. Trabalham juntos e se cooperam. Então, a árvore, ela armazena um grande volume de água e aumenta a umidade atmosférica. Então, veja daí a importância de ter árvores numa cidade, em ruas arborizadas, que vai manter o teor de umidade do ar atmosférico nos padrões ideais. Se a cidade não é arborizada, ela se torna mais quente e mais seca. O teor de umidade cai e as pessoas têm problemas respiratórios. Correm para o posto de saúde para receberem inalações, para umidificar a superfície respiratória úmida. Então, a presença de áreas arborizadas vai garantir a umidade, o teor de umidade do solo, o teor de umidade da atmosfera. Cada árvore é valiosa para a comunidade e deve ser mantida o máximo de tempo possível. Outro capítulo interessante que está aqui, eu vou destacar, a linguagem das árvores. Quer dizer, que elas falam entre si. A linguagem das árvores. Eles emitem sinais. Sinais que podem ser odores, sinais químicos. Vamos chamar isso de sinais semioquímicos. Semioquímicos. Essa palavra significa sinal. Então, no Rio de Janeiro, o sinal luminoso que está na rua, que orienta os motoristas, é chamado sinal luminoso. Em São Paulo é chamado semáforo. Semáforo, quer dizer, semáforos, que carrega um sinal. Vermelho, pare. Verde, avance. Amarelo, cuidado, atenção. Então, as árvores também emitem sinais, odores
E assim elas se comunicam. Assim como as pessoas também se comunicam, né, por sinais, e também sinais odoríficos, né? Então, ele fala que quando uma árvore é atacada por um agente patogênico, ela libera sinais, libera odores e comunica para todas as outras. E as outras, então, se preparam, quer dizer, o inimigo está na área, e elas se preparam e liberam outras substâncias que são repelentes para aquele agente inimigo que apareceu ali. Então, são sinais químicos. E outra coisa, outra descoberta, que está aqui bem explicado, sinais elétricos, né? Então, os sinais químicos, os odores, são espalhados na atmosfera. Mas se o vento está muito forte, se esses sinais não funcionam, então ela recorre a sinais elétricos que vão pelas raízes, como se fossem impulsos nervosos emitidos por um sistema neurosensorial. E avisam as outras que o inimigo está presente, né? Ela envia sinais elétricos, né? E aí, cada planta vai emitir substâncias que atraem predadores específicos desses insetos. Vejam que interessante, né? Se entra um inimigo, um predador da árvore, a árvore emite sinais que atraem outros inimigos dos predadores, os amigos das plantas, os antagonistas. Aí ele fala também que ela deve ter uma espécie de paladar, né? Então, as raízes de uma árvore são muito longas, tem mais que o dobro da extensão da copa. A parte terrestre é mais que o dobro da parte aérea. E na maioria dos casos, as árvores se valem dos fungos para fazer a transmissão rápida das mensagens. Então, você tem aqui o fungo, tem hifas, né? São hifas filamentosas, filamentos, hifas filamentosas. O que é, então, filamentosas? São fios de comunicação, fios que levam informação. E assim, numa grande floresta, todas as árvores estão em permanente comunicação através desses fios subterrâneos, né? Das hifas dos fungos. São seres maravilhosos que garantem essa comunicação. Um W, né? Então, isso em inglês é wood, wide, web, uma rede mundial ampla, wide, da árvore, da madeira, das árvores. E isso graças a esses fios condutores, que pode chegar até 400 quilômetros de extensão. Então, aqui está uma colher de chá de terra de floresta, contém muitos quilômetros desses fios condutores. Quilômetros dos fios condutores. Eles funcionam como cabos de fibra ótica de uma internet.
uma internet terrestre, uma internet subterrânea. Ele transmite sinais de uma árvore para outra e as ajuda a trocar notícias sobre insetos, insetos predadores, secas e outros perigos. Quer dizer, a árvore pode até prever que haverá um período de seca em que ela deve, então, conservar, reservar mais água, né? E assim também, se um madeireiro aparece numa região da floresta, a presença de um madeireiro, né, de um explorador de árvores, né, essa presença passa para a árvore passa para o resto. Né? E aí, o que é preciso fazer? Eliminar esse agente estranho que apareceu ali e que quer destruir a floresta. Né? E é que nós estamos esperando que isso aconteça. Né? E assim vai, mais à frente ele fala a questão, um dos pontos mais interessantes, como as árvores, os mecanismos que as árvores usam para evitar, né, a consanguinidade, a endogamia. Né? Problemas de reprodução. Então, a biologia já reconhece que a endogamia, ou seja, né, o casamento de pessoas muito próximas, com parentesco muito próximo. Isso vai gerar, então, um problema de consanguinidade. Né? Casamentos consanguíneos, né? De parentes, por exemplo. Então, isso já é reconhecido pela ciência, né? E deve ser evitado. As árvores, definitivamente, percebem isso e têm recursos para impedir ou para evitar a consanguinidade. Né? Então, é por isso que as árvores sobreviveram até hoje, porque apresentam uma grande diversidade genética dentro da espécie. Então, consanguinidade significa uniformidade. Uniformidade genética. Uniformidade genética é um fator de degeneração da espécie. E o que se fala a todo momento é a biodiversidade. E as árvores entre si, elas se cruzam da mesma espécie, mas têm mecanismos para evitar que o pólen produzido por uma árvore vá fecundar uma flor da mesma árvore. E aqui ele explica vários mecanismos que a árvore usa para evitar uma autofecundação. Há uma grande chance de que as flores femininas sejam fecundadas pelo pólen masculino da mesma espécie. Então, aqui está explicado os recursos. Flores masculinas e femininas, com intervalo de alguns dias, né? Então, elas florescem com intervalo de alguns dias, para que a maior parte das femininas seja polinizada por outras árvores da mesma espécie, mas não a mesma árvore, outras árvores.
elas florescem e amadurecem sexualmente em épocas diferentes, em dias diferentes, para evitar a autofecundação. Então, ele fala aqui, a cerejeira, nós conhecemos essa fruta, né? A cereja, a cerejeira, né? Ela pressente o risco de consanguinidade. Então, eu estou lendo, está escrito aqui. Então, ela tem também órgãos reprodutores masculinos e femininos na mesma flor. Então, o risco é grande. E aí, qual é o recurso? Quando um grão de pólen entra em contato, né, o pólen masculino, entra em contato com o estigma da flor, que é a parte terminal do órgão feminino, que capta os grãos de pólen, né, os seus genes são ativados e um tubo se estende até o ovário em busca de um óvulo. Esse é o processo normal. O pólen chega, entra e vai fecundar, né? Mas se a cerejeira descobre que o pólen é dela própria, foi gerado naquela mesma árvore, ela bloqueia o tubo, que acaba se atrofiando, né? Só o material genético vindo de outras árvores, de outros espécimes da mesma espécie, é que é capaz de realizar uma boa fecundação e tem a passagem liberada para formar sementes e frutos. Veja quanta sabedoria está aí no reino vegetal, né? E nós só podemos admirar essa sabedoria que está ali no reino vegetal e lembrarmos, né, daquela hierarquia que falamos aqui, né? Os espíritos da sabedoria, Curiótetes, né? Então, nós temos serafim, querubim, trônoi, Curiótetes, né? Os espíritos da sabedoria. Então, essa sabedoria que está expressa na fisiologia vegetal tem a sua origem em Curiótetes. É aí que a ciência espiritual complementa as lacunas da ciência oficial. Aqui está só descrito o fenômeno, que é admirável. Ele não vai às origens, explicar o porquê, né? Então, como a árvore consegue distinguir? Como a árvore consegue distinguir se o material genético é dela? Até hoje não se tem certeza. Sabe-se apenas que os genes são ativados pelo pólen de outras árvores da mesma espécie. E com isso, ele consegue passar. Ela identifica se é próprio, se não é. Se veio de outra árvore da mesma espécie, ela permite a passagem e a fecundação. Pode-se dizer que a árvore consegue sentir. O mesmo vale para nós, seres humanos. Veja quanta intuição interessante tem o autor, Peter Wohlleben, quando ele faz essa associação entre a sabedoria de uma árvore e a sabedoria dos processos humanos. Com uma diferença é que a árvore age, digamos assim, segundo uma consciência só vegetal, uma consciência de sono profundo. Quando o ser humano tem um eu desperto, né, ele paga um preço por ganhar esse eu desperto e perde os seus instintos, né, o seu sentido, né, do certo, do biológico, né? Então, esse que é o problema hoje do ser humano.
se ele desperta o seu eu individual, ele fica atento para seguir as leis, obedecer às leis eternas da natureza, né? Ele pode errar, ele tem essa possibilidade de errar, né? Então, esse problema, por exemplo, da degeneração biológica é o que está acontecendo hoje em tribos indígenas, que vivem há vários séculos confinados, alguns ainda isolados da civilização, com alto grau de consanguinidade. Então, comunidades fechadas, que não se abrem para o mundo, se fecham, correm o risco de desenvolver um alto grau de consanguinidade, e isso, no médio e longo prazo, vai acarretar a sua degeneração biológica, né? Por isso é que os índios hoje são um grupo de risco. Quando aparece um vírus ali, um vírus oportunista na tribo, eles estão mais vulneráveis porque não desenvolveram forças de imunidade devido ao alto grau de consanguinidade, né? Durante séculos, vivendo com comportamento tribal, né? Então, está aqui. Tem plantas que levam, talvez, anos, né? Parte das sementes de plantas pioneiras só despertem e germinem depois de anos, né? Então, tudo por trás disso, uma sabedoria. E aqui ele fala de uma árvore também, o álamo. Como é um autor da Europa Central, ele se limita às árvores que ele conhece, né, da Europa Central. Como é o caso aqui do álamo, da bétula, do abeto, e várias árvores que nos parecem estranhas, né? Mas ele cita essa árvore, né, que uma dessas sementes, a árvore pode produzir até 1 bilhão de sementes na sua vida, mas apenas uma delas se tornará um álamo adulto. Então, o livro continua com outros temas muito interessantes. Aqui, por exemplo, Fez-se a Luz, capítulo 35, a liberdade. No outro capítulo, 30, a resistência. No outro capítulo, o ar saudável, né, produzido pela árvore. Então, nós vamos encerrar por aqui e deixar aqui essa recomendação, né, que vocês leiam esse livro calmamente, né, meditando sobre cada um dos pontos e, a partir desse conhecimento, tirar as suas conclusões. São conclusões válidas para a vida prática, para o cotidiano de cada um de nós. São conclusões que obedecem a essa sabedoria eterna da natureza. Então, nós vamos encerrar aqui e abrir um espaço para discussões, perguntas, respostas, dúvidas. Se alguém tem alguma pergunta a fazer, alguma observação, né? Obrigado, professor. Maravilhosa explanação, viu? Nossa, estou aqui encantado. Pessoal, quem tiver alguma pergunta, alguma colocação,
Então, se ninguém tem nenhuma pergunta, hoje, né? É claro que quando chegarmos à 7ª conferência, no próximo ciclo do nosso grupo de estudos, certamente que muitas perguntas surgirão até lá, né? E, na medida do possível, vamos tentar responder, né? E sempre contar com a inspiração do nitrogênio, né? Inspirar, a inspiração do ar e a inspiração com as revelações que vêm do espaço astral via nitrogênio. Então, vamos tomar... Professor, a Ravine fez uma colocação aqui. Ah, sim. Uhum. Eu imagino um livro escrito pelo professor João falando sobre a comunicação da flora brasileira. Seria riquíssimo, dada a grande biodiversidade. Ah, sim. Bom, eu não sou engenheiro florestal, mas acho que essa é uma boa sugestão para um agrônomo, engenheiro agrônomo ou engenheiro florestal fazer um trabalho semelhante com as espécies brasileiras, já que temos aí uma flora riquíssima. Imagine só, né, o estudo da comunicação entre as plantas numa floresta nativa brasileira. Eu também gostaria de fazer esse trabalho, até de participar de uma equipe que queira fazer esse trabalho, né? Mas isso só depois da pandemia, porque agora estamos aqui confinados, né? Não podemos sair, mas depois da pandemia, digamos assim, lá para o fim do ano, ou no segundo semestre, quem sabe, né? Poderemos programar pesquisas nesse sentido, né? Com as nossas espécies tipicamente brasileiras, né? O jequitibá, por exemplo, né? A samaúma, o ipê, tantas árvores típicas do Brasil, e pesquisar como elas se comunicam, de que forma elas se comunicam, né? E como é que elas repelem os agentes patogênicos, os inimigos, e como elas atraem os amigos, quais são os recursos que elas usam, por exemplo, para evitar a consanguinidade. Todos esses pontos tratados nesse livro para a flora europeia, que é uma flora bastante limitada comparada à nossa, né? Então, vamos aproveitar esses incentivos, esses impulsos, e transferir para a nossa realidade. Certamente que vamos chegar a conclusões bastante interessantes. Foi a Lina que fez essa pergunta, né? Não. A Alina, qual é a sua formação? Eu acho que quem fez a pergunta, professor, foi Ravine, que está escrito no chat aqui. Mas a minha formação, eu sou engenheira civil. Engenheira civil. Ah, sim. E o Emanuel? Eu estou agricultor agora. Ah, tá bom. Eu estudei bem jovenzinho, eu estudei educação física, lecionei educação física por 14 anos no estado, mas já com uma profunda ligação com a terra. Nasci em São José dos Pinhais, onde moramos hoje. Sempre morei por aqui na chácara, no sítio com a minha família. Meu avô agricultor, minha avó, minha mãe. E agora eu larguei a aula, a docência de educação física e estou só trabalhando com a terra. Beleza, você chegou onde você queria. E com a companhia, né?
de uma engenheira civil. Com certeza. Mudou de ramo, né? Sim, mas a pergunta, professor, foi feita pela Ravine, que é uma outra pessoa aqui do grupo. Ah, não foi a Aline, Alina, não, Aline Alina sou eu e quem fez a pergunta acho que é a Ravine. Rabini. Sim. Ah, Eu tenho mais uma pergunta, professor. sim. São duas. Ah, A primeira pergunta é sobre uma atividade que eu estou desenvolvendo agora aqui, que é o tratamento de águas cinzas. sei. E eu quero saber a opinião do professor sobre a zona de tratamento por raízes e se isso, pensando em todos os aspectos etérico, astral, espiritual, se tratar as águas junto com as raízes, se isso é benéfico para o meio ambiente, para nós, como que é na sua visão isso? Eu acho que isso é uma boa ideia, né? Inclusive, eu recebi, quando eu morava num sítio, recebi a visita de um casal que eram adeptos da permacultura, ficaram uns dias lá hospedados, e de presente eles me deram uma estação de tratamento de águas cinzas, né? Água do banheiro, quer dizer, água do chuveiro, água da pia, do tanque, água cinza. É um buraco bem profundo, com 1 metro, 2 metros de profundidade, carregado de matéria orgânica de todo tipo, e em volta, na orla do buraco, por exemplo, bananeiras e o capim-napier, quer dizer, um cordão de vegetado na borda, né? E o cano que levava a água, essa água cinza, né? Recolhia toda a água, era concentrada num ponto, e o cano despejava ali. E as bananeiras cresceram maravilhosamente, sobretudo a banana nanica, que é chamada no estado do Rio de banana d'água. Ela gosta de água. Então, solta suas raízes, e as raízes formam, então, uma densa massa de raízes, um filtro biológico, e absorve eventuais nutrientes que estão ali, né? A água da cozinha, por exemplo, né? Então, passa por ali até o sabão, que também hoje tem um tenso ativo biodegradável, tudo cai ali e as raízes vão se desenvolvendo. Você pode ir sempre jogando mais matéria orgânica, à medida que ela vai se degradando, mais matéria orgânica nesse buraco, e essa pasta de raízes é um verdadeiro filtro biológico. Aí tem que pensar, se você puder revestir esse buraco, né, com uma camada impermeável, você poderá usar essa água como água de irrigação, por exemplo, né? Então, não há perdas, né? Essa água vai ser purificada, depois bombeada para irrigação das lavouras, né? E aí seria bom fazer uma análise da água também, no produto final, né? Quando a água que sai dali passa por um reservatório e faz uma análise para saber o estado, né? Os componentes, para se garantir que você estará irrigando a sua lavoura com uma água isenta, né? De qualquer contaminante. Muito bom. Uma boa ideia fazer esse Legal. filtro biológico, né? Por exemplo, um círculo de bananeiras, chamado um círculo de bananeiras. Muito bom. Eu percebi, aonde eu vi os filtros instalados, a gente está instalando aqui, ainda não temos, está em construção, né?
Mas as plantas, principalmente as que gostam de água, como a banana da água, o caetê, a taboa, eles adoram, né? Parece que se comunicam alegres ali recebendo esses nutrientes. Uma outra coisa importante que eu pensei, professor, é a importância da gente saber os produtos que a gente está usando nas torneiras de casa, né? Para saber, daí vai ser muito vai influenciar muito a qualidade da água que vai sair, vai ser filtrada lá pelas raízes, né? Então, usar produtos biodegradáveis, não poluentes, é importante. Já existe hoje detergentes, até feito de babosa, por exemplo, né? Detergente assim, biodegradável, feito de babosa. O detergente de coco, eu, por exemplo, uso detergente líquido, uso pouco, mas detergente líquido e o sólido, sabão sólido, de coco, tem uma origem vegetal. Então, selecionar aquilo que você joga na corrente, que você joga na natureza. Né? E, possivelmente, até tratar também a chamada água negra, né? Tratar também a planta que se chama Ichornia crassipes, que é chamada o água-pé, né? Tem vários nomes, não é? Chamam também em alguns lugares de baronesa ou água-pé. É uma planta aquática e tem um sistema radicular assim bem grande, né? E ela vive das impurezas da água, né? Então, um tratamento de água pode ser feito com água-pé, né? Por exemplo, poderá ser até, quem sabe, uma água negra, né? Que vem do sanitário. Ou então, tratar os resíduos do vaso sanitário, né, por compostagem, a chamada banheiro seco, né? O vaso seco, banheiro seco, que você não usa água, né? E recolhe os dejectos humanos e submete a uma decomposição aeróbica, mas só dos moradores que vivem nessa propriedade. Assim indica a biodinâmica, né? Você pode usar dejectos humanos numa propriedade, dejectos das pessoas que moram ali. É complicado você usar dejectos humanos, por exemplo, coletados pelo sistema de esgoto de uma cidade inteira, né? Mas você poderá usar também esse resíduo compostado em viveiros de árvores ou em florestas, adubação de florestas, não para a produção de alimentos para o homem e nem para o animal, mas compostar e usar para espécies arbóreas e arbustivas, numa floresta nativa. Aqui em casa, professor, a gente, antes da fossa, a gente está nós pegamos 2 modelos da Embrapa. Um modelo do jardim filtrante, que é do tratamento das águas cinzas, e a fossa biodigestora, que é para tratamento das águas negras. A fossa biodigestora é um modelo anaeróbico, todo lacrado, mas todo mês a gente adiciona esterco de vaca fresco, que tem os micróbios e os micro-organismos que saem no cocô da vaca. Eles ajudam a eliminar e a tratar os coliformes fecais e fazer o tratamento dentro de caixas fechadas. E depois, quando ela chega na terceira caixa, no terceiro estágio, claro que existe uma relação de litros usados com o litro armazenado, então a gente está usando um sistema para uma família de até 5 pessoas. E aí, quando chega na última caixa, esse sistema está todo tratado, sem cheiro nenhum à água, tudo pelo esterco da vaca,
e pode ser usado, segundo a Embrapa, é um modelo aprovado pela Embrapa, para irrigação de frutíferas ou alimentos que não são ingeridos diretamente, assim como milho ou feijão, eles afirmam que pode, mas não indicam para hortaliças, que a gente vai comer a folha direto, então eles não indicam irrigar essa horticultura. Mas plantações como milhos ou pomares, eles indicam irrigar com o final do tratamento da água negra, com a fossa biodigestora, que é o cocô da vaca, todo mês 10 quilos de cocô fresco, dinamizado em 10 litros de água, é despejado dentro de uma caixa de passagem para entrar direto lá na primeira caixa. Aí fica lá, a cada 6 meses, mais ou menos, enche essas caixas e pode retirar o líquido da terceira caixa. E aí não há nenhum risco de contaminação, né? Não, seria ideal também fazer um exame da água para ver que água a gente está utilizando, né? Mas, segundo os testes da Embrapa, eu ainda não coletei, a gente acabou de instalar, e então ainda não fiz o exame da água, mas é bom examinar, né? É bom examinar, para você ter certeza de que não está levando contaminantes, né? É. Então, tá bom, meus parabéns aí pelos seus projetos aí, o casal, né? Estou vendo que tem uma vaca aí perto, aparece aí. É uma vaca mesmo? Não, Não, lá atrás. não, é a floresta lá atrás, não tem Ah, parede. sim, é floresta. Eu pensei que era uma vaca. Quem sabe no futuro Parece próximo. uma vaca preta. Por enquanto, só os vizinhos aqui que salvam a gente. Foi ilusão de ótica. Então, tá bom, pessoal. Nós vamos nos despedir agora. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, hein, Tiago? Acho que a gente podia encerrar, né, professor? Só passar um recadinho, a Marina não está legal, ela está com dengue, ela precisou sair um pouco mais cedo do nosso encontro, mas deixou um abraço a todos e esperamos melhoras, né? Já não basta um vírus, agora a gente tem que conviver com o que já existia, né? Mas, de qualquer forma, vai ser gravado, então, também? Sim, já está sendo gravado. Vai ser disponibilizado, né? Exato. Então, vamos encerrar com 1 minuto de meditação. Vamos assumir uma postura ereta, confortável e respirar. Inspirar, tomando a consciência de que estamos inspirando oxigênio e nitrogênio. O oxigênio portador do etérico vital e o nitrogênio um portador do astral, que está trazendo as revelações, as informações provenientes do espaço sideral. Então, muito obrigado a todos, voltando lentamente, e nos encontramos, então, daqui a 15 dias, né? A próxima quarta-feira vai ser um dia de folga, e
A gente tá estudando um formato bacana para a gente retomar depois. Vamos discutir, colocar no grupo para a gente discutir, decidir junto. Formato bem bacana, hein? Então, tá bom. Então, nos encontramos na outra quarta-feira da outra semana, daqui a 15 dias. Isso. Vamos iniciar, Perfeito. então, o estudo das conferências do curso agrícola. Exato. Certo? Então, muito obrigado a todos. Tchau, obrigado, professor. Obrigada, Forte boa abraço. noite. Um abraço. Boa noite a todos. Obrigada, Boa noite. professor. Nos vemos, então, daqui a 2 semanas. Um Isso. abraço. Tchau, tchau. Tchau.